você viu o vídeo anterior que market time e day trade não supera os ganhos em paz do buy and hold. Você também viu as armadilhas, a introdução às armadilhas e presas picaretas em relação a trading de dividendos. E mais, você entendeu uma parte do porquê as pessoas não gostam de ficar ricas devagar. Mais parado, mais rico. Bom, senhores, como não poderia faltar a parte de um backtest feito pelo próprio Yannick Kirigaya, que vai lá, gasta horas da semana fazendo uma planilha para os nossos queridos ratos de apartamento que adoram pegar a coisa e olhar com as próprias mãos. Tem uma planilha aqui, eu fiz um backtest com tudo aquilo que eu falei anteriormente, no qual você vai poder entrar no link na descrição, vai poder vir aqui em arquivo e poder fazer uma cópia para você aqui, né? Para você abrir aí no seu próprio Google Drive e aí você copiando vai poder mexer nas fórmulas e comprovar todas as contas que eu fiz e que eu estou falando. Porque nada melhor do que, como sempre eu faço, falar uma coisa, comentar uma coisa, mostrar imagens, mostrar números, mas nada como mostrar para quem está realmente interessado em melhorar, em aprender a mexer por si só, entender o que foi feito, entender como que os números são realmente reais. Então por isso que uma coisa é quando a gente fala que a pessoa está falando de orelhada, outra coisa é quando a gente pega a cobra, mata, mostra o pau e a cobra morta, entendeu? Então alguns lembretes aqui para essa simulação de backtests e outras coisas que eu vou estar colocando em prova falando para vocês. Aqui, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu simulei cenários no qual dois tipos de traders são comparados com dois tipos de pessoas que fazem buy and hold. Seria o que? O cara que faz trade, tipo, o cara que faz um trade assim só por fazer, entendeu? Tipo assim, ou seja, o trader amador, né? No caso, né? Fiz o exemplo do trader dos sonhos, né? Que é o cara que, por exemplo, faz day trade, tenta ganhar vida fazendo day trade, e é o cara que acerta em uma vez na vida, acerta aquele cu da mosca lá, tipo de acertar um trade de 300%, de 600%, de 600% numa média, né? Geralmente uma pessoa não vai fazer isso, uma pessoa vai acertar um trade fodástico em uma semana de 30%. Ou seja, se o cara acertar em 10 anos 5 trades desse ou 10, o cara já é o foda, entendeu? Característica dessa planilha aqui: todas essas coisas, essas linhas em azul com sublinhados vão ter links porque, ou seja, o que vai ser o seguinte: o que eu estou comentando tem mais uma fonte interna na própria planilha mostrando que é verdade o que eu estou falando. Quando eu falei no vídeo que apenas 0,01% das pessoas conseguem viver de trade de forma consistente, não sou eu que estou falando, tá aqui, tá a matéria aqui. Ou seja, tudo que tiver linha azul e sublinhado tem mais uma fonte interna. Ou seja, cara, dá pra você perder tempo com isso aqui, gastar tempo, no caso aqui, perda de tempo. Aprendizado nunca perde tempo, entendeu? Então tem aqui fontes interessantes. E eu gostaria de lembrar para vocês, antes de mostrar todos os dados aqui, gráficos, etc. Pessoal, o gerenciamento de tempo, se criar uma pessoa estoica, até mesmo para se usar nas áreas de finanças, já falei, tem muito mais chance de sucesso na área de investimento. O grande segredo é investir em você, estudo, aprender uma profissão de demanda social estável, porque assim como uma empresa do setor perene sobrevivem a crises, você ter uma profissão de um setor estável, ou seja, ser um médico, ser um enfermeiro, ser um eletricista de alta tensão, ser uma pessoa que sabe trabalhar na engenharia hidráulica, fazer esses tipos de serviços que são essenciais para a humanidade, entendeu? Faz você ter mais estabilidade no trabalho, tendo um trabalho estável, tendo um salário que pode ir melhorando, mais capacidade de aporte você tem para estar aumentando os aportes e mais investimento para estar criando um patrimônio mais rápido. Ou seja, isso dá segurança existencial à profissão e mantém você focado no que é importante. E você, o que significa o exemplo aquela daqui? O cara que consegue, que está focado no trabalhar, aprender e conseguir, e com consequência disso aumenta o aporte, ele tem mais tempo
Ou seja, investindo nele mesmo, ele melhora como pessoa, como profissional, aumenta o salário, aumenta o aporte. O que é o comparativo aqui do vídeo? O nome do vídeo é taxa versus tempo. Significa o quê? O cara que fica correndo a taxa atrás de trade, conseguir taxa de rentabilidade alta, esse cara sempre vai perder pro cara que tá fazendo a coisa, a forma, com menos esforço, mas com mais foco. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse uma regra de Pareto 80-20, só que essa aqui é uma regra 80-20 de finanças. É o que? Você até 20% de esforço, ou seja, até 20% de gasto do seu tempo com algo, no caso de finanças, 80% dos seus resultados vão vir com apenas 20% do seu tempo de esforço. Ou seja, quando você começa a passar tempo demais se esforçando com um fato, você chega a um limite que não tem mais como aumentar a consistência daquilo de lá. Ou seja, você começa a se desgastar. Então essa planilha aqui vai mostrar de certa forma isso daí, entendeu? É para vocês verem interessante que o buy and hold é uma forma de você ter um crescimento de patrimônio com mais paz e mais consistência do que o cara que está correndo atrás de taxa, fazendo todo aquele estresse de day trade e, no caso, o resultado que às vezes ele tem até em casos absurdos de acertar o cu da mosca, ele ainda tem menos resultado que o cara que estava tranquilão trabalhando e investindo de forma consistente durante o tempo. Lembrando que aquele 0,1% que eu falei em média de pessoas com certa consistência, elas praticamente estão tentando prever futuro com trade medindo a análise gráfica, coisa que eu já falei lá no ações com previdência. Então aqui foram usados exemplos absurdos e reais de trades que, no caso, trades, ó, é tão absurdo o exemplo de trade que tá aqui, que assim, ó, é como se o cara não tivesse errado. Um dos casos aqui é o trader dos sonhos, ele não errou nenhum trade. E vai ter o cara que faz trade e acerta tipo 40% dos trades, ou seja, quase metade, que geralmente é o que mais ou menos a maioria do pessoal consegue de média. Também vai ter, também tá aqui no link, ó, você não acredita que eu tô falando, tá aqui, ó, a matéria. Entendeu? Então, e lembrando que no exemplo daqui, o exemplo do pessoal do buy hold que eu usei, que eu criei aqui, é um exemplo só do cara recebendo um dividendo fixo, no qual ele reinveste no tempo. Ou seja, não contabiliza o fato que as empresas crescem por si só durante o tempo. Ou seja, é como se 10 anos a empresa estivesse estagnada com um lucro fixo, pagando um dividendo fixo para esses holders. Ou seja, tem uma vantagem do absurdo para o trader aqui e a desvantagem que eu não usei a valorização da empresa no caso dos holders. E mesmo eu criando vantagem pro trader e uma desvantagem pro holder, o holder ainda tem um resultado melhor. E você vai entender o porquê agora, tá? Senhores, como que foi o exemplo criado aqui? Todos os cenários de exemplo, todos começaram com um valor de 20 mil reais. O que acontece? O trader, qual é a diferença do trader pro cara do buy and hold? O trader vai ficar sentado com o cu quadrado na cadeira, de segunda a sexta, tendo 8 horas de trabalho em bolsa. O que ele fez aqui? Eu simulei todas as taxas e impostos que todos os cenários pagam. Então o que? O trader ficou 8 horas de segunda a sexta fazendo trade. Então nesse caso aqui eu criei uma média de 22 trades, entendeu? 22 dias de trades, desculpa. 8 horas por dia em cada desses dias. E o cara fez 16 trades por dia. Entendeu? Ou seja, 16 trades e 8 horas de bolsa em 22 dias de trabalho. Ou seja, o cara tá deixando de ter um emprego para tá fazendo isso aqui. Entendeu? E para quem não conhece, fazer trade é uma coisa muito estressante. Entendeu? E o cara tá começando um capital de 20 mil. Ou seja, ele vai ter um ganho nominal aí de tipo 2% ao mês. Entendeu? Que é muita coisa. Com uma taxa de acerto de 40%, ou seja, ele vai acertar simulado aqui 40% dos trades, nesse caso do trader normalzão, no período de 10 anos, entendeu? Então no resultado final aqui, o cara começou com 20 mil, passou 10 anos fazendo trade 8 horas por dia de segunda a sexta, passando aquele nervoso, tendo que acompanhar a notícia. Geralmente a vida do trader é assim, o cara vai estar fazendo day trade das 9 às 5 da tarde, entendeu? Ou das 10 às 5 da tarde, depende do horário do que tá acompanhando a bolsa dos Estados Unidos ou não. Só que eu já vi esses caras pessoalmente, cara. Esses caras, eles geralmente quando eles não estão fazendo trade, eles vão no shopping com a esposa,
ou estão no cinema, o cara tá olhando cotação dos bagulho, cara. O cara não consegue ficar em paz, mano. Que, tipo, ele tá lá com o patrimônio dele lá fazendo um trade, cara. Ele tá, em vez de ele tá lá mostrando com a esposa, ele tá olhando pra ver se não tá batendo, não tá estopando ele. O cara não consegue tirar um cochilo de tarde porque tá preocupado com a cotação lá, com a operação, entendeu? É a mesma coisa que acontece nesses casos com um cara que opera faz trade de criptomoeda. Tem cara aí que fica tão aloprado com esses negócios do stop, do que tá acontecendo. Tipo, o cara fica 24 horas sem dormir, 30 horas sem dormir, tentando fazer operação ou tentando recuperar uma operação que perdeu, etc. Cara, a qualidade de vida não é muito boa nesses casos aqui. Então, a pessoa física que vai se aventurar nisso aqui, geralmente, se ele for o Deus Megazord, ele vai ter um certo resultado. Então, esse aqui não é o Deus Trader Megazord ainda, que é o cara que não existe. É o Zé normal, ou seja, o cara que já é o meio mais ou menos. Ele consegue alguma coisa, 40% de taxa de acerto. Então qual que é o resultado dele em 10 anos? 20 mil se tornaram 44.735. Isso é o patrimônio final dele. Mas espera aí, só isso? Espera aí, gente. O que eu criei de exemplo aqui para todos eles? Tanto os traders no exemplo como os holders aqui vão tirar um valor mensal ali para eles. Ou seja, o trader aqui, ele faz o trade dele e saca todo mês um dinheiro. Ou seja, o trader normal aqui começou com 20 mil, acertando aquela taxa absurda de 2% lá ao mês, né? Que é muita coisa. Para quem conhece um pouquinho de investimento mínimo, sabe que 2% ao mês é basicamente o cara fazer 24% ao ano. É bastante coisa, entendeu? Então o cara consegue aqui, ó, fazendo trade, pagando imposto e pagando taxa. Ele foi sacando lá no começo, ó, no primeiro ano, a média dele ali, ele começou a sacar 2 mil por mês, acertando os trades. Depois de um ano, 2.500, depois de outro ano, 2.800, terceiro ano, 3 mil. Então, todo mês ele foi sacando e foi dando uma média ali por mês. Em 10 anos, o que aconteceu com o trader normal? Ele ficou com um patrimônio para poder operar, o patrimônio de operação, 44 mil. E em 10 anos, ele tá em 10 anos fazendo essa coisa praticamente impossível de acertar bastante trade a uma taxa de 2% ao mês. 44 mil de patrimônio para operar e tirando todo mês 5.200. Ou seja, o patrimônio dele 44 mil, tirando 5.200. E o que significa isso? Ele não teve, ó, o patrimônio dele tipo cresceu o que ali em torno de 110% por aí. Entendeu? E tem uma renda ativa, ou seja, ele só tira esses 5.200 do mês se ele trabalhar nesse estresse do trade. Entendeu? Ou seja, e se ele quiser parar de trabalhar, querer aposentar, né, se depois de 10 anos ele consegue, se ele botar o dinheiro na poupança ele não consegue, porque esses 44 mil anual rendendo a 8% na poupança vai dar 3 mil ao ano somente. Ou seja, se ele tentar aposentar com uma renda mensal ao ano, ele vai ter R$223 por mês se ele parar de trabalhar. Ou seja, esse cara vai ter que fazer trade ad eterno até conseguir um patrimônio fodido, entendeu? Legal. Então, a média mensal ali do cara, por exemplo, no final das contas, depois do final do patrimônio dele tá em 44 mil, ele tá tirando ali de trade ali do total do patrimônio 0,56 mensal, que dá o que? 6,73 ao ano. Ou seja, o último ganho mensal dele, como salário que ele tira, em um ano dá 6% ao ano. Ou seja, é ruim. Não é ruim, mas é uma renda ativa. Ele não vai estar tranquilo. Ele não vai ter focado numa profissão, ele não vai poder ter estudado. Ele vai estar 100% enfiado no day trade. Como eu falei, eu já vi a qualidade de vida desses caras. Eu posso falar com propriedade para vocês. E alguém aqui que já fez day trade tá vindo isso aqui. Eu tenho um colega que faz, sabe muito bem o que eu tô falando. Entendeu? Só que aqui vem a parte que dói. Eu sei que dói. Então, tipo, como eu disse, o cara teria que continuar fazendo trade para manter a sua vida muito mais tempo daqui a 10 anos. E nesse tempo, ele também tá sofrendo com a inflação, cara. Entendeu? Então, esses 5.200 aqui, ele teria, de certa forma, sido corrido por inflação. Então, ele não valeria 5.200, estaria valendo menos. Entendeu? Mas aqui é a parte que você vê como que a pica é grande, cara. O cara que faz trade, além de se passar 8 horas se estressando, e tem uma renda ativa, tava com um patrimônio depois de 10 anos de 44 mil reais.
Interessante? Interessante. Só que vamos observar um fato aqui. O que ele pagou de imposto desses trades, ele pagou 20% de imposto por cada trade que ele fez. Porque essa é a cobrança de imposto do governo para quem faz lucro de day trade. O cara tá com, depois de 10 anos, tá com um patrimônio de 44 mil. Mas ele deu 120 mil reais de imposto pro governo e taxa pra corretora. Você tá entendendo o que é isso aqui, cara? E desses 120 mil que ele perdeu dando de taxa e imposto, 111 mil foi de imposto e 9 mil foi de taxa para corretora. Isso aqui, quando o cálculo que eu fiz aqui de corretora, não é nem corretagem nem nada, é só aquele centavinho que nem aparece direito, que é a taxinha da B3, os emolumentos. O governo ganhou mais patrimônio do seu trade do que o próprio cara. Você consegue ver como é que isso aqui é estúpido? Isso aqui o cara não enxerga, porque no final das contas, o cara, por isso que eu falo, taxa não ganha de tempo. O cara tá vendo lá, porra, eu tô fazendo trade, eu sou foda, tô fazendo 2% ao mês. Os caras, você é o pica mesmo, hein, cara. Sua taxa de acerto é 40%, 50%. Você é foda mesmo. Você tá conseguindo fazer 2% ao mês. Tá pegando parte para viver e aumentando o capital de operação. Agora você tem um patrimônio de 44 mil depois de 10 anos para operar e tá tirando 5 mil. Você é foda, hein, ó. Só que daí, cadê o cara bater palminha que pagou 110 mil reais de imposto? Pagou quase 3. O cara deu quase 2 vezes o patrimônio que ele ganhou pro governo, cara. Isso é ou não é para enfiar o dedo no orifício corrugado e até ir rodar bonito, cara? Vai rodar o peão do baú mesmo. Então, para quem achar que eu tô fazendo sacanagem e exagerando, copie a planilha e observe tudinho que eu fiz aqui. Fiz a conta do patrimônio operado, do saque de todo mês dele, a rentabilidade mensal composta, ó, o ganho, quanto que isso dá em ganho, quanto que ele tirou em média de ganho por dia por trade. Ou seja, o cara começou ganhando todo dia, fazendo um tradezinho ganhando 115 reais por dia. Geralmente o pessoal que faz tradezinho amador, se ele tiver um dia bom, ele faz um lucrinho de 150, 200, até 300 pila no máximo. Aí aqui ele paga um monte de taxa, entendeu? E paga DARF no final do mês. Olha só, desde o começo, a primeira DARF do cara ali já foi 500 pau, mano. E a DARF só vai ficando maior de acordo com o aumento do lucro do cara. Ó, no final o cara tá pagando umas DARF mensal de 1.100 e pouco. Tá ligado? Tipo, ou seja, olha só, tirando 5 mil de lucro do trade ali e pagando 1.000 e pouco pro governo, cara. Tipo, mano, é foda, cara, é foda. É por isso que eu falo, o cara que faz trade é muito iludido, cara, entendeu? Beleza, agora vamos aqui pro exemplo do trader pica das galáxias do sonho. Beleza, como é que é o cenário do cara? É a mesma coisa. 8 horas por dia de bolsa, 22 dias de trade, fazendo 16 trades. 20 mil inicial. A mesmo ganho nominal de 2% ao mês, mesmo acerto de 40%, desculpa, num período de 10 anos. Só que o que acontece de diferente com esse trader aqui? Ele vai estar tirando uma porcentagem, acertando uma porcentagem alta dos trades dele, tirando uma parte do lucro dele todo mês, ou seja, uma renda para ele viver começando com 2 mil. Mas vai chegar um momento aqui que ele vai dar uma cacetada. Lógico, eu coloquei uma cacetada aqui pro cara de 643% numa paulada só. Mas não existe empresa que sobe 600% num dia. Por que eu fiz desse modo aqui? Eu quis simular, por exemplo, o cara que acertou, por exemplo, aqueles trade pica de pegar um fundo de mercado que subiu em uma semana ali em trade 40%, que nem o fundo do Covid lá que eu mostrei pra vocês. Entendeu? O cara pegou tudo aquela alta lá. Então, como se o cara tivesse pegado umas 12 vezes um fundo e vendido lá na alta. Ou seja, o cara fez 12 trade galáctico, tá ligado? Ou seja, uma coisa praticamente humanamente possível. Acho que nem o Warren Buffett, acho que nem o Jorge Soros conseguiu fazer isso aqui lá na quarta-feira negra, lá na quarta-feira negra na Inglaterra, e nem o mesmo aquele cara lá que fez aquele filme lá da Grande Aposta, que fez lá 400 e poucos % lá,
acertou isso aqui. Ou seja, o cara aqui fez 600 e poucos por cento, acertou 12 vezes o fundo do mercado e vendeu na alta. Mesmo assim, o cara acertou lá. O que aconteceu no final das contas com esse trader fudido aqui? Beleza, começou com 20 mil. Lá, pá, acertou o cu da mosca lá 12 vezes. Ou seja, pegou 12 fundos de mercado e vendeu em alta. O que aconteceu com ele? O cara acertando o cu da mosca lá, ele começou com 20 mil. Terminou com um patrimônio de 321 mil reais. Beleza. Nesse quesito aqui, ele conseguiu. Aí o que ele conseguiu fazer? Ele ficou tirando uma parte do trade lá como salário. Nesse exemplo do Pica Louco aqui, ele tá conseguindo tirar uma renda de 38 mil por mês. Entendeu? Porque ele terminou com um patrimônio assim e tá fazendo. Ele ainda continua acertando quase toda vez uma taxa alta. Ou seja, eu coloquei, tipo assim, o cara fudidamente louco. Mas mesmo assim, não coloquei acentos, tipo uma taxa de acerto 100%. Ele tá acertando 40% que nem um outro lá. Tá fazendo uma média ali, de acordo com esse salário mensal aqui, ele tá fazendo 5% mensal, ou seja, 60% ao ano a média. Se esse cara quiser parar de fazer o trade com esse patrimônio aqui, o que acontece? 8% ao mês desse patrimônio vai estar rendendo ao ano para esse cara 25 mil. Ou seja, se esse cara com 321 mil quiser parar de fazer trade, quiser aposentar, ele aposenta com quanto? Se ele botar na poupança, ele vai aposentar anualizando R$ 1.608. Ou seja, depois de 10 anos, mesmo acertando tipo 12 fundos de mercado ou acertando 600% de upside, que é um absurdo, o cara estaria ganhando menos com o salário mínimo daqui 10 anos, porque a gente sabe que R$ 1.600 daqui 10 anos não vai valer R$ 1.600 de hoje, vai valer menos, porque tem inflação. Ou seja, esse cara provavelmente teria que continuar fazendo trade para fazer mais do que a renda fixa da poupança faz. Agora vamos sentir o drama do imposto do trader. O cara tá com 321 de patrimônio, tendo acertado uma puta de uma pica de um foguetinho de 600 e poucos por cento. 321 mil de patrimônio fazendo o trade fudido de 38 mensais lá que ele tira fora. Beleza, mas quanto que ele pagou de imposto pro governo? E taxas? Taxas e impostos somado, o campeão aqui, que tá com 321 mil de patrimônio, pagou 785 mil reais de imposto e taxas. Só de imposto pro governo, o cara pagou 725 mil reais de imposto. O dobro do patrimônio que ele tem hoje. E 60 mil reais de taxinha para B3. Mais uma vez o trader perdeu pro governo. O governo ganhou mais patrimônio que você, meu amigo. Tá, beleza, pessoal? Agora a gente vai começar aqui a mostrar o cenário dos holders. Primeiro, eu fiz o cenário do holder que está investindo os dividendos num cenário que os dividendos não tem imposto, não é tributado, como ainda é hoje. Tem uma proposta de tentar tributar os dividendos daqui a um tempo. E eu também fiz o cenário que, mesmo se tributar o dividendo, o que vai acontecer. Então fiquem ligados aí, eu sei que o vídeo está meio comprido, mas vale a pena você conferir, porque isso aqui é uma informação que faz muita diferença no seu ponto de vista, se vale a pena ou não fazer tudo isso aqui que eu estou falando, mesmo que você ainda ache que não vale a pena. Então o que acontece com o trader? O holder, ele fica 0 horas na bolsa. Ele só vai lá, compra uma vez no mês ou duas e sai fora. Ele não fica ali fazendo trade. Ou seja, o cara ali vai fazer no máximo um trade. O trade é o quê? O trade de compra. Ele só comprou uma vez, não fez mais nada. Entendeu? No máximo que ele vai entrar ali no aplicativo é 2 vezes por mês. Então o que aconteceu com o cara? O trader começou com 20 mil igual o holder começou com 20 mil igual o trader. Somando-se a isso, o holder também pegava 10% do salário dele de R$ 2.100 e depositava com um aporte. Ou seja, começou com 20 mil, aportou 10% todo mês e o dividendo inicial da empresa que ele comprou é de 6% de dividendo. Então, ou seja, todo período ali ele vai receber 6% de dividendo que ele vai reinvestir e comprar mais ações. Eu já mostrei em outros vídeos que geralmente as empresas, como elas vão crescendo e valorizando a cotação, porque elas vão estar gerando mais lucro durante o tempo.
Então o lucro influencia no dividendo, porque o dividendo é a parte do lucro que vai para o acionista. Em média, gente, o dividendo geralmente cresce em média a cada 1 ano, 2 anos, para quem investe, de 30% a 40%. Mas mesmo assim eu coloquei um muito baixo aqui, um crescimento de yield ao ano de 25%. Ou seja, desses 6% ao ano, vai aumentar 25% de 6%. Quanto que daria 25% de 6% de Aniquiligaia? Por exemplo, o segundo ano de dividendo do cara seria de 7,20 e poucos por cento, o próximo dividendo. E assim ia crescendo mais 25% daquele 7% de yield. Conseguiu raciocinar? Espero que sim. Perfeito. O que aconteceu com esse cara aqui? O cara com esses 20 mil, 210 de aporte, do salário inicial dele, ele teve mais tempo para fazer algumas coisas. Ele não ficou 8 horas por dia no computador, curtiu uma qualidade de vida melhor, não ficou enchendo o saco dos outros, vendo cotação no cinema, não ficou prestando atenção na conversa, pôde cuidar mais da família e cuidar do profissional. Esse cara aqui, o que ele fez? Ele começou em 2023 com salário de R$2.100. Vamos dizer que o cara era um soldador nível 2 lá do ABC Paulista, entendeu? Então ele ficou a vida simples dele lá, suando pra caralho, fazendo solda MIG, solda elétrica lá, soldando assoalho de carro, vai que ele trabalha numa General Motors da vida aí, tal. Resolveu fazer ali um curso tecnólogo para ser um serralheiro sênior. Ou seja, o cara de soldador apenas, o cara vai virar um especialista em criar andaime, fazer estrutura metálica e tal. E começa a troca de profissão. Então o salário dele aumentou depois de 5 anos que ele fez um curso superior, de R$2.100 para R$3.500 em 2028. Então ele foi estudando, foi fazendo, aí ele fez faculdade. Depois de mais um tempo, virou engenheiro de soldagem. Começou a ganhar R$9.000 em 2030. Depois de um tempo trabalhando mais 3 anos naquela empresa, ele recebeu um aumento até 10.200 por mês como engenheiro de soldagem 2. Senhores, esses exemplos de salário aqui, profissão, são reais. Eu fui lá no site e pesquisei a média de salário dessas profissões de soldador, serralheiro sênior, engenheiro de soldagem, etc. Esses salários aqui são reais. Eles não são tirados da bunda, tá? Então o cara aqui, em vez de ficar 8 horas no computador por dia, sofrendo pra fazer trade, ele foi lá trabalhar, foi lá estudar, aumentou o salário dele e em consequência ele concluiu um superior em engenharia de soldagem e saiu de um salário de 2.100 para 10.200. Ah, Yanni, isso aqui parece um negócio muito bom para ser verdade. O cara tem que estar num cenário que tá muito bom. Não, cara. Um cara que segue o seu próprio caminho, não tem ser de luz para arrancar o patrimônio do cara, não tem boneco para fazer o cara queimar dinheiro, para não ser acusado por tribunal, vale de família, sofrer uma caralhada de coisa. Sim, o cara que se esforçar, minha cidade é ruim, meu estado é ruim, troca de estado, cara, vai atrás. Você tem a oportunidade, você ainda tem como fazer isso. A gente não tá na Coreia do Norte ainda. Então o cara tem a possibilidade de acontecer isso daqui. E muita gente, já falei naquele vídeo sobre subempregos, eu já mostrei algumas profissões lá interessantes que o cara pode fazer, que tá tendo pouca gente se formando, entendeu? Então essa daqui é uma das profissões que os jovens não estão dando muita bola de fazer não, cara. Soldador, você pode virar soldador fazendo um curso de Senai, entendeu? Então, tipo, algumas profissões, cara, só tem gente velha, tipo de 45 anos pra cima, gente que já tá tudo estourado, o corpo estourado aí, que trabalhou desde épocas que não existia ergonomia e condições de trabalhos mais ou menos pro cara não ter doença ocupacional. Hoje em dia já é bem mais diferente, entendeu? Então esses profissionais já estão ficando velho. Quanto menos profissional no mercado, ali do mercado vai fazer o quê? Se tem muita demanda, não tem ninguém para suprir, aumenta o salário, entendeu? Então nesse exemplo aqui, o cara que teve tempo para estudar e aumentou o salário, em consequência, aqueles 10% do salário dele aumentou o aporte. Então vamos lá na tabela, tem a tabela todinha aqui, ó. O cara, como só comprava 2 vezes no mês, ele mal pagou taxa e não paga imposto, porque se ele só comprou ação e segurou e não vendeu ação, ele não teve imposto nenhum para pagar, porque o dividendo não é cobrado imposto. Imposto sobre ganho de capital
é de entre 15% a 20%. No caso do day trade é 20%, que foi aplicado para os traders lá. Então esse cara aqui do buy and hold não teve imposto e pagou bem pouca taxa, porque ele fazia 2 operações ou uma no máximo no mês. Então, ó, no primeiro ano o cara recebeu 1.400 de dividendos, no segundo 1.900 e foi aumentando, ó, o dividendo foi crescendo, ó. Entendeu? E o patrimônio dele foi passando, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa linha aqui, a gente tem um ano qual? O ano de 2027. O ano de 2027 o cara já tava batendo o patrimônio do primeiro trader normal lá. O que aconteceu, ó? Aqui vocês podem ver aqui na coluna valor líquido, vai ter sempre um quadradinho amarelo que vai aparecer. Vai ter um comentário meu aqui, ó. Aumento de aporte devido promoção e estudo concluído. Ou seja, o cara aumentou o aporte dele aqui nesse período porque ele conseguiu fazer um curso profissionalizante, mudou de profissão e aumentou o salário. Então isso aqui foi agregado na simulação e foi aumentando o valor. E assim vai seguindo, ó, mais um crescimento lá de, ó, aumento de aporte devido à promoção, melhor vaga de trabalho, e vai indo até o final do período de 10 anos. Aconteceu o que então, pessoal? No final das contas, com esse holder aqui. Opa. Cadê aqui, ó. Vamos voltar pro lugar certo, né? O cara terminou, nesse caso aqui, com um patrimônio de R$516.334. Ou seja, e de acordo com a renda passiva que gerou dos dividendos dele, tá dando uma média mensal de 2% ao mês. Ou seja, quase 24% ao ano em dividendo. Só em dividendo. Ou seja, renda passiva. Não é uma renda ativa igual do trader. Tem que perder 8 horas, se estressar, não dormir às vezes, descansar bem. Você conseguiu entender o raciocínio aqui? A diferença além do imposto é a qualidade de vida. Você entendeu? É uma coisa que é importante, chamada paz. E o canal do Buster, que é o cara que eu citei aqui na introdução do vídeo, é um cara que fala muito disso. Entendeu? Então o que aconteceu? O cara, para manter essa bola de neve dos juros composto crescendo, ele não pode pegar todo o dividendo e fritar o dividendo. Então o que acontece? O cara, o que ele vai fazendo? Ele vai reinvestindo todo o dividendo dele, entendeu? Mas chega um momento que o próprio dividendo seu vai dar o mesmo valor do aporte. Por exemplo, aqui, né, o 10% do cara de R$10.200 daria um aporte de mais ou menos R$1.020. Se o meu dividendo já tá dando o mesmo valor do aporte, eu posso parar de tirar dinheiro do meu salário para pôr no investimento e ficar só reinvestindo o dividendo. Então olha só, aqui mais ou menos vamos ver aqui, ó, no ano de 2027 também, ó, o próprio dividendo do cara já tá maior que o aporte dele no salário mais alto dele, de 10%. Ou seja, ele pode parar de tirar o dinheiro do salário dele. E ele continua lá reinvestindo todo o dividendo. Chega um momento que acontece o quê? O cara vai começar a receber dividendo muito alto anual. Só que para ele continuar a escalada, para isso aqui continuar crescendo, ele não vai poder gastar todo o dividendo dele, porque senão ele vai estar tirando o dinheiro do principal do patrimônio. Então, o que é o macete? É o que? Ficar um período reinvestindo o dividendo, mas no final das contas depois, você vai fazer o que? Metade de todo aquele dividendo que o cara recebe no ano, ou seja, um dividendo anual, né? O cara vai pegar metade do dividendo para viver, para usar para ele, e a outra metade ele investe. Ou seja, vamos lá de novo, no final do período ali, ó, o cara tá recebendo aqui, ó, 225 mil de dividendo. Ou seja, se ele pegar metade desses 225 mil, daria 112 mil para ele gastar no ano. E ainda sobraria metade para reinvestir de novo e continuar fazendo esse processo de bola de neve com metade do dividendo. Entendeu? No caso aqui que eu peguei ali, eu peguei aqui, ó, não o final do período, né, o meio do ano ali, né? Então o cara estaria recebendo uma renda passiva de 75 mil em 10 anos. O buy and hold com um patrimônio de 516, fazendo todo esse processo. O que acontece? Se ele gastando metade do dividendo, que são 75 mil no ano, se ele divide isso por mês, daria uma renda mensal em 10 anos de R$6.300. Entendeu? Ou seja, quanto mais tempo reinvestir o dividendo usando 50% do dividendo para viver, a geração de patrimônio através de juros compostos é infinito
desculpa, infinito e exponencial. Agora a melhor parte do holder aqui. Quanto de imposto que o holder pagou? De taxa, imposto? Imposto? Nenhum imposto. Quanto que ele pagou de taxa em 10 anos? R$120. Você entendeu a discrepante diferença que isso é? Entendeu? E mesmo que você fale assim, nossa, em 10 anos pode dar, sei lá, Yane, 100% de inflação. Beleza, então se a gente aplicar 100% de inflação em 10 anos, que seria uma inflação quase de 10% ao ano, mesmo se fosse aplicado 100% de inflação em 6 mil, era só dividir esse valor por 2. Daria 3.150 no valor de hoje. Ou seja, você que tá sozinho, solteiro, sem família, sem piar pra dar pra beber água, 3 mil mensal sozinho já é um salário que dá pra ter dignidade sozinho. Entendeu? Não é um salário ridículo, mas também ainda não é o salário do Supremo Tribunal Federal lá, entendeu? Mas, cara, é muito melhor do que aquela situação lá do trader que ficou para fazer uma renda ativa, entendeu? Tá tendo que se estressar e não vai poder se aposentar. O trader aqui sem imposto, com renda passiva de 6 mil, o cara pode muito bem parar de trabalhar. Se ele quiser parar de trabalhar ali de engenheiro de soldagem, ele pode parar e simplesmente ficar recebendo esse dividendo. Porque ele tá pegando só metade e investindo outra metade, ou seja, já tá feito a bola de neve. Ela vai continuar crescendo de qualquer jeito. Vocês conseguiram entender? Então, meus caros senhores e senhoritos, agora aqui é o exemplo, eu acredito que é o que mais interessa para o pessoal mais pessimista, né? Se o governo meter imposto nos dividendos nosso lá, qual que vai ser o impacto nisso? Então eu coloquei um cenário de impacto no buy and holder, pagando imposto sobre os dividendos, com as mesmas condições do cenário do holder anterior. Só que vai ter um impostinho. Qual que vai ser o impostinho, meu jovem? 20% de imposto sobre dividendo. É um imposto alto, tá? Então o que aconteceu? Fazendo a mesma coisa, indo trabalhar, melhorando de profissão, tal, só que mudou, o cara pagou 20% de imposto. Beleza. Como que terminou o patrimônio desse cara depois de 10 anos pagando imposto? Ele terminou com um patrimônio de 392 mil e uma média mensal de ganho ali em dividendo de 1,74, que daria o que? 20,91% ao ano. Mesmo pagando imposto, ele tá fazendo 20% ao ano, hein? O que aconteceu? Ele terminou o período dele com esses 300 e poucos mil, mas pegando metade do dividendo que ele recebeu no final do período ali, ó. Deixa aqui, ó. 94 mil foi o último dividendo anual dele ali, ó, no meio do ano de 2030. 94 mil, ou seja, metade do dividendo ele tirou já para poder gastar. Ou seja, deu 47 mil por ano. Dividido por 12 meses dá R$ 3.949 por mês. Ou seja, recebendo um dividendo de 80, ou seja, o dividend yield pessoal dele 83%, cara. Ou seja, o cara tá recebendo todo ano 83% do investimento inicial, cara. Cara, é um negócio meio sinistro, né? É até alto, mesmo pagando imposto. Ou seja, se eu aplicar Yane que ele ganha, você aplica aí 100% de inflação em 10 anos também. Tá. Então, basicamente o cara tá com 4 pau aqui ao mês. Aplica 100% de inflação, metade disso aqui dá 2 mil por mês. É equivalente a 2 mil por mês hoje. Tá. Em 10 anos o cara tá recebendo renda passiva de 2 mil. E ele ainda tá trabalhando de engenheiro de soldagem 2. Aqui nesse cenário, se o cara quisesse aposentar, ele até poderia. Só que daí ele aposentaria com um salário, com uma renda um pouco mais baixa. Entendeu? 2 mil reais em equivalência a um salário de hoje aplicado 100% de inflação. Ou seja, daria os 2 mil reais, geralmente é um salário médio de quem se aposenta no INSS, não o salário mínimo, é o salário médio de aposentadoria. Ou seja, o cara conseguiu atingir, mesmo pagando imposto, um pouco melhor que o cara que trabalha 35, 40 anos para o INSS. Então ainda é um cenário que não é ruim. Yane, tá quanto de imposto o cara pagou nessa brincadeira aí, se for realmente taxado dividendo? Ele ficou com 392 mil e pagou 137 mil pro governo. Entenderam? Ou seja, o governo levou uma parte, mas mesmo assim, em 10 anos conseguiu uma renda passiva melhor que 40 anos de trabalho no INSS, ainda é vantagem mesmo se tivesse que pagar imposto.
Porque o juros composto compensou. Porque o cara não teve que ficar o tempo todo fazendo uma renda ativa, trade, se estressando. Não, o cara simplesmente continuou também tocando na vida dele e melhorou a vida profissional dele focando nele. Então, pessoal, vamos resumir isso daí um visual para vocês aqui, ó. Deixa eu arrumar a tela aqui, vamos colocar tudo na tela. Então, isso aqui é o gráfico para você ver literalmente a diferença dos casos, né? Aqui, olha só a diferença. Quem fez buy and hold nos dois cenários, simplesmente você vê, ó, olha que, ó, observe que aqui no começo, ó, é um crescimento lento, né? Ou seja, os juros compostos no começo, ele quase não aparece, mas chega um momento que ele explode e a curva é praticamente em U, né? Para não falar em V, em U, pega e vai, né? O cara que ficou fazendo trade normal aqui, ó, foi o que ficou pior. O segundo pior foi o trader dos sonhos lá, ou seja, dois casos basicamente impossíveis, né? E mesmo no caso de exagero, o cara do trade ficou para trás do pessoal que fez buy and hold. Você pode ver que no gráfico de base, o cara que pagou mais imposto foi o cara que mais acertou o cu da mosca no trade. E o que menos pagou imposto foi os holders de qualquer forma. Então, aonde que tá aquela incongruência que engana sempre o cara com a taxa, né? Então, observe que é o seguinte, ó. Os traders falam assim, né? Cara, eu sou foda, mano. Eu fiz em 10 anos 714%. Realmente, cara. O trader aqui, ó. Aqui no patrimônio dele, ele fez realmente, nominalmente, 714%. Só que aconteceu o quê? Dessa porcentagem aqui, uma porrada foi de imposto, mano. Ou seja, ele terminou com menos dinheiro, mas com uma porcentagem, às vezes, até, vamos dizer assim, mais alta, vamos dizer assim, né? O trader aqui, ó, que acertou lá o pica das galáxias lá, acertou lá 5.000% em 10 anos. Só que mesmo tendo uma porcentagem absurdamente mais alta, aqui dá para ficar muito mais evidenciada essa questão de como rentabilidade engana trouxa. A porcentagem, no caso, né? 5.000%. Só que, ou seja, o cara fez 5.000%, mas tá com patrimônio menor do que os dois que fez buy and hold aqui. Você conseguiu entender o raciocínio? Ou seja, os holders aqui, ó, em rentabilidade, os dois fizeram mais de 2.000%, abaixo dos 5.000 do trader, do cara que acertou o trade surreal, né? Só que acontece, com menos rentabilidade, porcentagem, eles estão com mais patrimônio. Você entende como aqui esse negócio de ficar acompanhando porcentagem de rentabilidade, youtuber, tal coisa vai subir tantos por cento. Você consegue entender como que a renda passiva, pagar menos imposto e taxa possível, faz você acabar com mais patrimônio? Ou seja, é aqui que fica evidente que girar o patrimônio acaba com o teu patrimônio. Meus caros senhores e senhores, hoje é um vídeo dos cumpridos, aqueles cumpridos com gosto, hein? Mas eu acredito que a informação que tá aqui, como foi muito valiosa para mim, vai ser muito valiosa para você que tá interessado em mudar, a enxergar as coisas que eu vou estar passando aqui. É sempre bom um insight desse tipo, né? Quando a gente aprende certas coisas, a gente evita cair em certas armadilhas que economizam anos. E dinheiro é tempo da nossa vida. Então, voltando a falar, já mostrei para você ali o que acontece com o trader e o holder e aonde que cada um se ferra, onde se beneficia, né? Agora eu vou mostrar para vocês aonde que as corretoras também ganham grana, te falando que tá te oferecendo uma vantagem, mas não estão porra nenhuma. Que nem, por exemplo, aquelas corretoras que falam que tem corretagem zero, né? Então, nas corretoras com taxa zero, elas fazem o que? Elas manipulam o chamado book de ofertas delas, ou seja, elas fazem operações de spread nos preços dos ativos da renda variável, no qual, quando você no aplicativo lança um pedido para comprar ou vender alguma coisa, vai ter nesses aplicativos no home broker, em vez de ter a opção de você colocar o preço que você quer comprar, digita o preço, tal, ou o preço de vender, ou vai ter outra opção lá chamada, geralmente vai estar escrito desses dois modos: melhor preço ou comprar no mercado. O que significa isso?
Em vez de você colocar o preço que você quer comprar ou vender, você coloca nessa opção melhor preço. Ou seja, supostamente a corretora vai tentar achar o preço maior ou melhor ou menor, dependendo do que você quer fazer. E elas vão operar em cima disso. Como que funciona isso? Beleza, Yanni, eles cobram taxa zero. Mas espera aí, gente, vamos raciocinar um pouquinho. Vocês acham que alguém vai fazer algo de graça nesse mundo por causa dos seus belos olhos, do seu queixo quadrado? É óbvio que não, meu amigo. Então eu vou te explicar o que é spread. O spread é o meio termo de diferença entre o preço de duas coisas. Olha o exemplo aqui. Vamos dizer que o mercado tá vendendo, o preço lá que o mercado tá querendo oferecer para comprar uma ação ou vender é 4,49. A corretora, em vez de te mostrar o melhor preço de 4,49, ela vai te mostrar um preço mais caro, ou seja, 4,52. A diferença de 4,49 e 4,52 é o spread, ou seja, é um centavinho. Então, nesse centavinho que você não vê, o que a empresa vai estar fazendo? O que a corretora vai fazer? A corretora vai comprar as ações do mercado a 4,49, vai falar para você que o melhor preço é 4,52, ganhou 3 centavinhos por ação. Você entendeu o que é o ganho do spread do centavinho? Beleza, vamos ver que o investidor lá vai querer comprar 2.500 ações da 11.300. Ele vai comprar por 4,52 com o spread da corretora que ele nem sabe que existe. Geralmente as corretoras cobram por operação R$15 de corretagem, as que cobram corretagem. R$15, 10, R$20 de corretagem, certo? Perfeito. Essa cobrança do spread do centavinho que você não vê, você não sabe, ela tá tirando de você, nessa operação aqui de exemplo, R$75. Agora diz uma coisa pra mim: R$10 de corretagem, R$15 de corretagem. No R$75 do spread não é uma perda muito maior que R$10 e R$15 de corretagem? Ou seja, cara, não existe almoço grátis, meu amigo. Entendeu? Então, até você que tá comprando como holder uma transação por mês ou duas, você tá caindo numa dessa aqui. Essa aqui infelizmente não tem como evitar. Mas as empresas tiram dinheiro de você dessa forma também. Ah, Yanni, tem como evitar isso? Lógico que tem. Se você tiver se você quer comprar uma ação de acordo com o valor que você acha justo, nunca compre pelas opções melhor preço na hora de comprar e vender, ou lançar uma ordem de compra a mercado, cara, porque ela vai usar spread e vai torar do teu dinheiro, cara, entendeu? Ah, eu não entendi direito o que é book de oferta. Pera aí, ó, tá aqui na tela para você, ó. Book de oferta é o seguinte: lá na bolsa de valores, antigamente ficava um bando de retardado gritando: olha, eu vendo 500 ações por tanto, tô comprando Petrobras, eu tô vendendo Vale. Então, para acabar toda aquela putaria, daquela gritaria dos infernos, foi digitalizado. O que acontece? Todo mundo lança suas ordens no sistema e é montado uma tabela. Por exemplo, assim, ó, a instituição A quer comprar 500 ativos por 4,49. A B quer comprar por 4,50. Aí a C quer vender os mesmos ativos por 4,49. Então, eles cruzam os dados. O que acontece? O cara que quer comprar por 4,49 vai bater na oferta menor, que é o do cara que também tá vendendo 4,49. Ou seja, as ofertas se encontram no book. E se, por exemplo, o cara que quiser comprar 4,49 não achar 4,49, pula pro próximo preço. Ou seja, se for um preço mais alto, aquele cara não vai comprar por 4,49, ele vai comprar por 4,50. Por que ele, em vez de ele comprar pelo preço que ele queria, vai puxar uma ordem de preço maior? Se ele lançar para comprar a mercado, como tá aqui, eu falei o melhor preço, ele vai pegar o menor ou o melhor preço disponível no book de oferta. E geralmente a corretora faz o spread nesse book de oferta, porque as corretoras têm acesso ao book de oferta, entendeu? Então, geralmente no home broker das corretoras você consegue abrir e ver o book também, entendeu? Por isso que é meio estúpido você dar dinheiro de graça de spread para corretora, lançando ordem para melhor preço ou compra mercado. Vai lá e coloca um preço que você quer, entendeu? Porque sua ordem só vai ser executada para comprar ou vender se alguém aparecer com aquele preço que você quer. E não, se você não vai dar dinheiro para corretora de spread,
entendeu? Ou seja, não existe almoço grátis, corretagem zero, e ninguém faz nada de graça porque você tem os belos olhos. Próximo de finalizar o vídeo aqui, senhores, vou mostrar mais duas coisas estúpidas que o pessoal faz, que gira patrimônio e deixa dinheiro na mesa da turma. Que é o que? Eu falei que o pessoal ultimamente está usando o dividendo para ludibriar a turma, para falar que uma empresa estava pagando mal o dividendo. Ah, venda essa empresa que paga pouco dividendo e compra essa aqui que está pagando agora um dividendo alto. Como é que funciona a métrica do dividend yield, que é um indicador de pagamento de dividendo? O dividend yield, ele muda de duas formas. Quando a empresa, num ano, vai lá e faz um pagamento, aí dá o dividend yield. Só que o dividend yield, gente, ele é uma métrica que mede o quanto de dividendo foi pago em relação à cotação da ação. Você conseguiu entender? Por exemplo, 7% de dividend yield dessa cotação de 15% dá um dividendo de 1,13. O dividendo que foi pago de 1,13 nunca vai mudar, porque é o que foi pago. Mas se a cotação da empresa mudar, o indicador muda, porque é 7% sobre o valor da cotação no momento. Então o que acontece? Se a cotação vai para 9,50, aqueles mesmo 1,13, o indicador distorce para 11. Você entendeu? Ou seja, às vezes o mercado está fazendo um monte de trade lá, aquela loucura lá de especulação, e a ação cai. Aí o dividendo yield sobe, porque aquele 1,13 agora tá 11% remunerado de 9,50, não de 15. Aí vem lá os vídeos. Empresa tal está com super dividend yield de 12%. Aí você vai ver lá, porra, essa empresa tá pagando dividendo pra cacete. Aí você vai lá e cai naquela armadilha da Oi que eu falei há quase uma hora atrás pra vocês. Entendeu? Então, cara, é uma sardinhagem do cacete, cara. Você ficar emocionado e não tentar estudar com paciência essas coisas aqui. Entendeu? Lembrando, o mais importante é você ver que a empresa tem um dividendo sustentável para você não cair numa treta igual aquela da Oi, que inventou de pagar um dividendo gigantesco para atrair um monte de otário que queria receber dividendo e depois a empresa simplesmente foi pro saco. Entendeu? Então, por exemplo, se a empresa está distribuindo lucro demais, por exemplo, aqui no caso é um payout. O que é o payout? O payout é o tanto que a empresa distribuiu do lucro para os acionistas. Então aqui, ó, o payout dessa empresa aqui que eu dei exemplo tá pagando mais do que ela lucrou, ou seja, 101%. O que significa um payout acima de 100%? Ela pagou todo o lucro que ela recebeu naquele ano e ainda pagou mais uma parte do dinheiro que ela tinha guardado do outro ano no banco. Ou seja, ela pagou muito. Pagou, tipo assim, ela deu todo o dinheiro que ela tinha e mais o caixa. Ou seja, é como se ela tivesse limpado todo o caixa e distribuído. Entendeu? Ou seja, geralmente nunca vai ser saudável a empresa ficar distribuindo todo o lucro dela e mais o dinheiro que ela tinha de reserva. Porque tipo, o dinheiro vai acabar. É igual acabou com a Oi lá no exemplo que eu dei pra vocês. Entendeu? Então, geralmente não é muito sustentável. Isso você vai observar nessa métrica aqui, ó. Entendeu? Principalmente lá, a empresa tem lucro consistente, como eu mostrei pra vocês. Ela paga dividendo de forma constante, paga. E essas empresas que você for ver que paga dividendo constante, lucro constante, elas nunca vão estar pagando payout acima de 100% durante um tempão, entendeu? Geralmente vai ser quando a empresa tem um lucro que não é normal, tipo assim, a empresa lucrou naquele ano lá, mas ela recebeu uma indenização inesperada lá por causa de imposto do governo ou por causa de um processo. Aí ela vai acabar distribuindo aquele dinheiro não esperado além do lucro. Aí vai dar um payout alto que vai ser uma coisa pontual, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se você pega uma empresa aqui, ó, a cotação tá 5,80. Essa empresa aqui tem 6% de dividendo porque pagou 36 centavos. Ó, aqui, ó, o mesmo exemplo de empresa, ó, pagando o mesmo lucro, entendeu? Só que numa cotação menor. Só que nesse caso aqui, ó, o payout está em 32%. Ou seja, ela distribuiu 32% do lucro para mesma quantidade de ações, que causou um dividendo de mais de 6%, porque estava a cotação em 5,80. Então, se você pega uma empresa que nesse caso aqui, ó, quando a empresa está com uma cotação, ó, presta atenção agora. A empresa tem uma cotação que tem um yield bom, geralmente um yield bom acima de 6%, e esse yield está alto, ou seja, acima de 6% é um yield bom, é um yield alto.
mas esse yield está alto e um payout baixo, ou seja, a relação de um dividendo alto com um payout muito baixo, significa que essa empresa está barata, ou seja, está descontada. Ou seja, ela está pagando um dividendo razoável, distribuindo uma pequena parte do lucro, um terço do lucro, entendeu? É totalmente diferente, por exemplo, da empresa estar com um yield alto, com uma cotação muito alta. Ou seja, se ela está com um payout muito alto, ela é insustentável. Ou seja, você não deve analisar a empresa pelo tanto de yield do dividendo em porcentagem que ela está pagando, e sim pelo quanto do lucro ela está distribuindo. Porque imagine eu com uma padaria. Eu sou uma padaria que lucra 50 mil por mês. Se você já tentou vender pelo menos limonada ou bombom na rua, você sabe que se tu pegar todo o lucro e enfiar no meio do teu rabo, você não vai ter dinheiro para comprar matéria-prima para produzir no mês que vem, certo? Perfeito. A empresa é a mesma coisa, jovem. Se você pegar todo o lucro e enfiar no rabo, acabou a operação no mês que vem, entendeu? Então, se você usa tipo uma pequena parte do lucro para distribuir e o que sobra você reinveste, a empresa se tornou sustentável, o seu negócio se tornou sustentável, a sua vendinha de bombom na rua se tornou sustentável, porque você não está enfiando todo o dinheiro, não vai ficar sem ter como arrancar grana para fazer a operação no outro mês. Então, dizendo novamente, distribuições de dividendos com payouts altíssimos são insustentáveis e estão ligado isso comumente à manobra de mercado, como foi no exemplo da Oi. Então, empresas com yields médios, ou seja, yields acima de 6% com payout baixo, geralmente vai demonstrar um ativo mais seguro na quesito da própria gestão da empresa, ou seja, a empresa é uma empresa responsável, entendeu? Porque essa é uma característica de responsabilidade de distribuição de lucros e uma característica que a empresa não está fazendo uma avacalhação no mercado para se livrar das ações, por exemplo. E outra coisa, pessoal, dividendo, ele não é mágica, tá? Ou seja, o dividendo, quando ele é pago, ele afeta a cotação da ação lá. Ou seja, quando você receber um dividendo de uma ação, você vai ver que a cotação da ação no outro dia diminui na hora. Por quê? Como é formado o preço da ação? Eu falei para vocês que ia falar isso no começo do vídeo. Então, é resumido da forma mais porquíssima do planeta. Mas a base é isso aqui. Tipo, os métodos que fazem para fazer essa avaliação são vários. O mais comum que o mercado precifica as ações é o fluxo de caixa descontado. E esse tópico por si só dá um curso para você aprender, tá? Mas o que basicamente a precificação por isso? A ação, raciocínio simples. Cada ação é um pedacinho do que a empresa vale, certo? Então, cada pedacinho é uma parte da empresa. Show de bola, Ian. Por exemplo, quanto que a empresa vale? Uma empresa, ela não vale só o que ela... quando você vai comprar uma empresa, beleza, você quer comprar a padaria do seu irmão. O seu irmão gastou lá 1.500.000 para montar a padaria. Só a padaria, as máquinas, os aparelhos, vale 1.500.000. Essa padaria, ela consegue lucrar, no último ano ela lucrou 98 mil reais. Beleza. E o seu irmão tem também 250 mil de reserva no caixa da empresa. E a projeção do teu irmão é que após uma reforma que ele fez lá, abriu a segunda filial da empresa, da padaria. Ou seja, ele abriu uma segunda filial daquela padaria. Então o lucro dele pro ano que vem está projetado para ser 450 mil reais, ou seja, vai aumentar bastante. O que o mercado faz para dar um valor para a empresa? No caso da padaria, né? Você entendeu, né? Então a padaria não vai valer só 1.500.000. A padaria vale o quanto ela tem de patrimônio físico, mais o quanto ela gera de lucro, mais quanto tem no caixa, mais projetando o lucro no futuro. Ou seja, somando tudo isso aqui, é a somatória de todos esses resultados aqui, daria o valor da empresa do teu cunhado.
Ou por exemplo, ó, vou fazer aqui a fórmula na frente de vocês, ó, soma. Somei tudo aqui, ó. O valor dessa empresa aqui, somando o patrimônio, o lucro que ela gerou, o caixa e a projeção de lucro, para comprar ela hoje, ela valeria 2.298.000. Não o patrimônio físico de 1.500.000. É por isso, pessoal, que quando sai o resultado de uma empresa, a empresa lucrou 10% esse mês. Mas lembra que a projeção do lucro está incluída no valor da empresa hoje. Então, quando o lucro vem menor, por exemplo, ó, se projetando um lucro de 450.000, o preço dessa ação está 17,50, mas se a empresa lucrou 300.000, o que aconteceu? A empresa não vale mais 17 e pouco, ela vale 16, porque o lucro veio menor. Vocês conseguiram entender? Por isso que a cada demonstrativo de resultado da empresa mexe no preço das ações. E o dividendo também mexe no preço das ações, porque o dividendo não é um dinheiro que vem lá do céu do nada, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que você tem 1.500 ações dessa empresa aqui, ó, certo? Ou seja, ela tá valendo 17,60, então você tem 26.000 de patrimônio. Se essa empresa aqui, essa empresa aqui decidiu distribuir 25% do lucro dela para cada ação, o que aconteceu? Deu 20 centavos por ação. Observe agora. Você vai precisar olhar para a tela para entender melhor que agora. Se eu paguei 20 centavos por ação, entrou na tua conta da corretora o dividendo, 294. Só que o que aconteceu? Esses 20 centavos saiu da onde? Não saiu da mão de Deus. Saiu da onde? Do caixa da empresa, certo? Se o caixa da empresa faz parte da somatória do valor que gera o valor da empresa na ação, se eu tirei dinheiro do caixa para dar para o acionista, diminuiu o meu caixa. É muito óbvio isso aí, certo? Então, cada acionista ganhou 20 centavos por ação, você ganhou 294 de dividendo do nada? Lógico que não. O que aconteceu? Ó, observa aqui, ó, o patrimônio seu o seu patrimônio lá nas ações investidas está 26.400. Se você recebeu o dividendo, simplesmente o dinheiro saiu das ações e caiu na conta. E seu patrimônio diminuiu e você está com o dividendo na conta. É bizarro? Não, isso é o normal, cara, porque o dinheiro não vem do céu. O que acontece? O dinheiro troca de bolso. O dinheiro estava tudo aqui no patrimônio, você recebeu o dividendo de 25%, 25% do teu patrimônio caiu na conta da corretora, que foi o dividendo. Aí tem a teoria que fala assim, o dividendo é irrelevante. Não, não é irrelevante. Na teoria, parece meio que irrelevante, porque o dividendo, no final das contas, acaba saindo do preço da ação no mercado. O mercado vai lá, a B3, quando paga uma empresa, paga dividendo, ela vai lá e desconta aquele centavo que a empresa pagou da cotação, automático, no outro dia, entendeu? Só que por que o dividendo é relevante? Porque o dividendo o que acontece no dividendo? Se você tem uma empresa, aí entra a questão das fraudes das empresas. É uma forma, você que compra uma empresa que paga dividendo de forma recorrente, com um payout sustentável, que nem eu falei aqui, você tá vendo o dinheiro vir para você. Ou seja, se a empresa tá mentindo nos balanços, que no caso Americanas, ou qualquer outro caso de corrupção, o que acontece? As empresas não conseguem fazer fraude durante muitos anos, porque em algum momento elas vão quebrar. Tipo, os caras vão roubar a empresa, vão fazer a fraude e vão sair vazado. O que acontece? Se você pega uma empresa que paga dividendo consistente há mais de 5, 10 anos, e você vê o dividendo cair na tua conta, certo? Ou seja, caiu lá, trocou de bolso o dinheiro, certo? Certo. Mas o dividendo é relevante. Não. Nesse caso de avaliação de governança, o dividendo é importante. Porque, como eu falei, imagina o seguinte, imagine que a empresa está reportando um monte de lucro lá que não existe. Tem gente roubando a empresa pra caramba, eles são corruptos. Pagaram dinheiro pros auditor, pro pessoal da comissão de analista e tal. E todo mundo tá fraudando os balanços, tá roubando a empresa. E as ações continuam subindo no mercado porque eles estão reportando um lucro lá só no papel. E o mercado vai lá subindo a ação. O
que acontece? Esses acionistas que estão roubando a empresa estão vendo a ação subindo. Eles vão lá e vendem a ação deles lá no pico. Vendem a ação deles, aí depois, ó, pica a mula e some. A IRB fez isso daí, cara. A RBR3, que foi a resseguradora brasileira lá, que teve aquele caso de 2021, se não me engano, que foi um escândalo lá. Os caras fizeram fraude, fizeram as ações subir. Os diretores lá, os caras venderam a ação lá na alta, entendeu? E depois tentaram picar a mula fora. O que acontecia? Aquela empresa existia na bolsa apenas 3 anos, ou seja, não existia um histórico de longo prazo de dividendo consistente. Ou seja, o dividendo é importante sim, não é irrelevante, mas no caso da governança, principalmente, entendeu? Porque tem pessoas que falam assim, mas se o dividendo troca de bolso, se a própria empresa for mais eficiente para reinvestir esse dividendo, não faz diferença eu pegar o dividendo e reinvestir. Se a empresa não pagar dividendo, ela mesma pega o dinheiro e cresce sozinha. Sim, isso realmente acontece. Tem empresas que não pagam dividendo e crescem pra cacete, entendeu? Então, um exemplo de empresa internacional que nunca pagou dividendo praticamente foi a Apple, mas cresceu absurdamente a empresa porque ela reinvestia muito bem o lucro dela nela mesma. O que acontece? O dividendo ele é como se fosse um farol para evitar para colocar do seu lado um fator a mais, porque você não consegue prever as coisas em renda variável, mas você consegue colocar todas as chances a seu favor. Então, se a empresa há 10 anos paga dividendo todo ano, um dividendo ela distribui uma parte não muito alta do lucro, ela distribui uma parte pequena do lucro e reinveste outra parte dela, ela é sustentável, você tem um histórico disso, é muito improvável que aquela empresa tenha uma fraude, entendeu? Ou vá cometer uma fraude. Aí você vai ver, os diretores, os conselheiros estão lá na empresa há mais de 15 anos, são as mesmas pessoas, a probabilidade daquela turma fazer cagada é bem pequena, entendeu? Por isso que o dividendo ele faz sim diferença. Pode não fazer tanta diferença nesse quesito aqui, porque troca de bolso quando paga. Existe a teoria disso, entendeu? Mas no quesito de avaliação de governança é muito importante. Pessoal, o último item da questão de estupidez que o pessoal faz você girar patrimônio e fazer toda aquela putaria lá. Pagar imposto, pagar corretagem, os caralho, quer fazer o seu ficar vendendo e comprando. A outra coisa que o pessoal mais faz, e aqui que tá uma das coisas que um monte de canal de finanças e investimento fala para você fazer, falando que é uma coisa boa, entendeu? Mas é uma coisa estupidíssima, burrice, coisa de QI de macaco, cara, entendeu? Que é o que? A maldita da alocação inteligente de portfólio, cara. Que é o que? Você tem que diversificar o seu patrimônio, mas você tem que ter uma porcentagem mais igual possível de cada ativo. Ou seja, eu posso ter só 30% de cada ativo. E se esse percentual da minha carteira, por exemplo, uma ação só minha, uma só ação minha equivale a metade do meu patrimônio. Ou seja, eu tenho que vender todas aquelas ações minhas que subiu até eu atingir aquela alocação máxima para balancear a carteira. Cara, mano, nossa, cara, isso é tão estúpido, cara, que dá até coceira na cabeça. Vou explicar para vocês como é que é idiota isso aqui. Peguei 3 ações aqui, VEG3, OIBR e Taurus. Vamos dizer que o cara colocou aqui, o cara investiu 120 mil. Ele fez o que? Ele diversificou colocando partes iguais das mesmas ações. Cara, isso aqui é muito simples de entender. Ou seja, colocou 33%,33%. Ou seja, dividiu por igual. 33%, para resumir, para não ficar falando tanto 3 para vocês. Ou seja, 33% na VEG, na Oi e na Taurus. Por que Satanás, eu não sei, o cara comprou VEG? Vamos usar um exemplo que o cara ainda foi estúpido que comprou Oi porque viu aquele dividendo lá que foi o golpe. Legal. Aí o cara comprou VEG, Oi e Taurus. O que aconteceu? Isso aqui é uma coisa que realmente aconteceu. A VEG subiu demais, cara. E a Taurus também subiu uma cacetada esses últimos tempos, né? Então a VEG, como subiu demais a ação, virou uma parte muito grande do patrimônio do cara aqui, ó. Toda essa parte azul aqui é a VEG. Ou seja, mais de 50% do patrimônio do caboclo aqui é VEG. Aí, vamos fazer alocação inteligente. Eu vou ter que vender toda essa parte de VEG aqui, ó.
até a VEG voltar a ter 33%, né? Aí eu vou fazer um lucrinho, eu vou lá e reinvisto esse lucro nas ações que ficou para trás. Meu amigo, cara, como não tem graça repetir o mesmo refrão do Buster, porque é dele. Mas o que eu posso dizer pra você assim, cara, você é burro assim mesmo, você fez curso, cara, porque puta que pariu, irmão. Quer dizer, a empresa que subiu, que aumentou o lucro, que com certeza tá pagando um dividendo muito maior, você vai vender a ação que tá melhor, você vai desfazer dela para comprar mais ação que cresceu menos. Ou seja, cara, é a mesma coisa que você fazer o seguinte: ah, eu tenho uma horta e plantei tomate, cenoura e cebola. Porra, cara, só que aquela fileira minha de tomate, cara, deu tomate pra caralho, cara. Nossa, deu muito mais tomate que eu esperava. E aí aquela plantação de cenoura sua lá, ela não deu nada quase, ela deu metade. Aí o que você vai falar assim? Porra, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses tomates aqui, ó, esse excesso de tomate aqui, ou seja, o cara conseguiu gerar uma fruta de qualidade, que provavelmente pode, se pegar a semente dessa fruta e plantar de novo, vai gerar mais fruta de qualidade. Não, o que você vai fazer? Você vai vender aqueles excessos de tomate e vai comprar mais daquela cenoura podre lá que você plantou e que não cresceu quase nada. Cara, é a mesma coisa, cara. Isso aqui é a mesma coisa que esse raciocínio estúpido do legumes que eu acabei de falar. Aí a alocação estúpida, que eles chamam de alocação inteligente, o cara vai falar o quê? Não, ó, pra mim atingir a quantidade ideal de 86% da VEG, eu vou ter que vender 31.000% da VEG e dividir aqui, ó, comprar 22 mil de Oi e 8 mil de Taurus. Ou seja, a empresa que cresceu menos, pagando menos dividendo, e tô pagando as empresas que tá pagando mais dividendo. Cara, isso aqui é estúpido. Ah, mas é para controlar risco. Cara, o bagulho subiu um absurdo, tá pagando dividendo pra caramba. Você quer estabilizar ali a alocação? Não faça a estupidez de vender o que tá subindo. Simplesmente para de comprar. Ó, se o peso dessa ação que tá muito alto, 53%, você queria 33%, né? Em vez de você vender isso aqui, o seu jumento, você pega e compra, e só compra das outras. Para de comprar essa aqui. Vai lá e compra as outras ações e vai deixando a alocação subir nas outras ações, não vender nessa aqui. Porque se você, aí beleza, essa aqui tá subindo muito, você vai parar de comprar isso aqui, cara, até ela cair abaixo dessa alocação que você quer. Não vender ela para atingir a alocação, porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar com um jardim que quando nasce flores, você vai lá e mata as flores para deixar as ervas daninhas que tá para trás lá estragando crescer. Ah não, tem que ter o mesmo tanto de erva daninha e de rosa. É o mesmo raciocínio estúpido. Ou seja, esse tipo de ação é para estimular giro de patrimônio para gerar corretagens e ganhos intermediários. Meus caros senhores senhoritos, vídeo cumprido, hein? Ficou com o quadrado aí? Esses vídeos que tem slide, você, parabéns, cara. Você tá aqui porque você tá interessado. Se você chegou até o final do vídeo aí, comenta CDF pra nós aí, que eu vou saber que você viu até o final essa porra aqui. Mas enfim, pessoal, esse aqui foi um ensinamento de armadilhas e como o pessoal faz pra tomar o teu dinheiro no mercado, cara. Entendeu? Por isso que eu falo, tem um monte de canal que fica indicando influencer, levando o pessoal aí, que fica botando merda na tua cabeça pra tu deixar dinheiro na mesa pra eles, entendeu? Então observem que só pra mim explicar esses tipos de coisas, eu levei esse vídeo aqui provavelmente deu 2 horas, eu tenho quase certeza. Eu nem olhei aqui no relógio pra ver quanto que deu. Mas assim, todo o ensinamento que eu tento ensinar da melhor forma, mais bem explicado possível, nunca vai ficar um vídeo pequeno. E se ficar um vídeo pequeno, vai ser um vídeo que não vai ter uma explicação profunda. Quanto mais profundamente você entender, que nem essa aqui tem uma planilha para você poder copiar, baixar e olhar, mexer. É um negócio para você poder pegar e ver mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu ensino para vocês aqui são coisas que eu gostaria que tivesse me ensinado no passado. Porque todo tempo economizado não cometendo erros é essencial, primordial. Porque se você sabe que o tempo ganha de taxa, eu estou fazendo o que para vocês? Eu estou economizando
o tempo de vocês, para vocês terem mais tempo estando dentro do que é a coisa mais efetiva a se fazer. Então, mais uma vez, fui eu aqui, Yanni Kirigaya, e desejo para todos os senhores uma ótima vida. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.